A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o pastor Jean Anderson Nascimento e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Na nossa série sobre as mulheres extraordinárias da Bíblia, hoje nós encontramos mais uma mulher de Deus no Antigo Testamento. Hoje nós encontramos a irmã de Moisés, Miriam, e eu acredito que essa mulher extraordinária tem lições especiais para a gente poder crescer juntos em nome do Senhor Jesus. E eu espero que Deus em Cristo venha falar com você poderosamente para a glória de Deus. A primeira lição sobre a vida de Miriam é entender a respeito de quem era essa mulher. Quem era Miriam de acordo com as Escrituras? De acordo com a Bíblia, Miriam é conhecida por ser irmã de Moisés e também de Arão, filha de Joquebede, aquela que foi escolhida por Deus para ajudar o seu irmão, assim como também a sua mãe. Ela aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 2, tentando esconder o seu irmão que estava sendo deixado ali no rio Nilo, dentro de um cesto, e acompanhando o seu irmão junto àquele rio. De acordo com Êxodo capítulo 1, versículo 20, na época em que Miriam é levantada por Deus, existia um decreto de Faraó para proibir exatamente o nascimento dos meninos homens. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que Miriam exerce um papel fundamental nesse período. Êxodo capítulo 2, versículo 7, está escrito que quando Joquebede deixou então Moisés dentro de um cesto no rio Nilo, Miriam acompanhou Moisés de longe, acompanhando seu irmão pela fé, cuidando dele e ajudando-o a prosseguir. Foi Miriam que percebeu que a filha de Faraó havia encontrado Moisés. Daí então ela exerce um papel fundamental. Ela se apresenta para a filha de Faraó. Quando a filha de Faraó então questiona se ela conhecia alguma ama de leite para poder cuidar daquela criança, é aí que Miriam aparece para exatamente apresentar os seus argumentos. E quando ela se apresenta para a filha de Faraó, pergunta à filha de Faraó se ela desejava uma ama de leite para criar o menino. Então Miriam tem a brilhante ideia de levar a própria mãe de Moisés, Joquebede. E você percebe que ela já inicia o seu ministério. Ela já aparece pela Bíblia agindo. Quem é Miriam? É essa mulher de Deus que age em favor dos desfavorecidos. Quem é Miriam? A irmã de Moisés, que tem uma inteligência fundamental para cuidar do seu irmão. Nós podemos perceber, à luz da palavra de Deus, que Deus escolhe pessoas em situações diferentes para poder exercer uma grande obra. Assim mesmo como escolheu a própria Miriam para cuidar do seu próprio irmão Moisés, porque Moisés tinha uma chamada de Deus. E Miriam também exerce esse papel pela fé, de estar exatamente acompanhando o seu irmão na beirada do rio Nilo, para poder ajudar o seu irmão a seguir adiante. A segunda lição que nós aprendemos sobre Miriam também está na Bíblia, também está na palavra de Deus. A segunda lição sobre a vida de Miriam, essa mulher extraordinária que se parece com a gente, é uma lição também especial. É a lição de entender que essa mulher de Deus se torna uma profetisa. De acordo com as Escrituras, ela é mencionada como profetisa a partir de Êxodo capítulo 15, quando ela louva ao Senhor, ela celebra a Deus após atravessar o Mar Vermelho. Quando Deus então libertou os israelitas das mãos dos egípcios, Miriam celebra a Deus, Miriam profetiza, Miriam exalta a Deus, ela glorifica o Senhor por uma grande vitória. Sabe qual é a lição que Miriam nos ensina? A agradecer a Deus pelas vitórias que Deus tem nos concedido, pelos cuidados, pelo trabalhar de Deus em nossas vidas, mesmo sem que percebamos. Deus tem operado em nosso favor. E Miriam nos ensina a agradecer, a louvar a Deus. Ela é conhecida pela história como uma profetisa, como uma mulher que celebra a Deus. Quem nunca ouviu falar de Miriam? Aquela mulher que cantou, que adorou ao Senhor depois que atravessou o Mar Vermelho. Esse papel também é fundamental. Nós também precisamos aprender a fazer isso, a celebrar a Deus, a adorar ao Senhor quando nós atravessamos as nossas provações, quando nós passamos por nossas lutas. Precisamos também exaltar a Deus diariamente para a glória do Senhor, assim como Miriam. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21 está escrito: o hino que Miriam celebrou a Deus: cantai ao Senhor,
Cantai ao Senhor, esse Deus que trabalha em favor dos pequenos, esse Deus que trabalha em favor dos escravos, esse Deus que trabalha em favor daqueles menos favorecidos. O próprio Deus nos ajuda e Miriam nos ajuda também a compreender que nós devemos exaltar a Deus. Esse Deus vivo que operou nos dias de Miriam continua operando hoje em nossos dias. E nós precisamos aprender nesses detalhes que Deus tem nos ajudado, que Deus tem nos dado vitória, que Deus também tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado da sua vida, da sua família, te dado saúde, te abençoado, mesmo diante de uma situação difícil. Não se esqueça que Deus está com todo o controle na palma da sua mão. E sabe o que Miriam te ensina? Ensina a celebrar a Deus, ensina a adorar a Deus. E que Deus em Cristo venha colocar isso também no teu coração, o princípio da gratidão de Miriam. A terceira lição sobre essa mulher de Deus também é especial. É a lição de entender que essa mulher também possuía fraquezas. A Bíblia faz questão também de dizer que Miriam, além de ser profetisa, irmã de Moisés, era pecadora. Miriam também cometia falhas. Miriam também fraquejava na sua fé. Às vezes a gente também comete falhas, a gente também fraqueja, às vezes a gente também comete deslizes. E a Bíblia faz questão de mencionar o período em que Miriam ficou leprosa. Está escrito em Números capítulo 12, versículo 2. Miriam se levantou contra o seu irmão por causa do casamento de Moisés, porque Moisés havia se casado com uma mulher cuxita. E você percebe na palavra de Deus que Deus cuidava de Moisés, que Deus estava em favor de Moisés. E Miriam se levantou contra o seu próprio irmão. Nesse período, Deus então entra com juízo sobre a vida de Miriam para lhe ensinar uma lição, que ela não deveria se levantar contra o homem de Deus, contra aquele que foi escolhido pelo Senhor, mesmo também sendo escolhida por Deus. Miriam precisava entender que ela estava debaixo de uma liderança. E quem era a liderança nesse período? Era Moisés. E o que ela estava fazendo? Se levantando contra o seu próprio irmão, o seu líder. Deus, então, ensina uma lição para Miriam, que nós precisamos ser obedientes aos nossos líderes. Que ela precisava ser obediente ao seu líder, o seu irmão Moisés. Números capítulo 12, versículo 10, está escrito que Deus puniu Miriam por causa da sua inveja. Deus puniu Miriam porque ela se levantou contra o seu irmão com um coração invejoso. Às vezes, nós também deixamos o nosso coração se tornar leproso como o de Miriam, por causa de atitudes e falhas que possuímos. Números capítulo 12, versículo 14 a 16, está escrito que Deus então dá uma lição em Miriam, fazendo com que durante 7 dias ela fosse envergonhada. Existem situações que Deus trabalha com a gente. Deus molda o nosso caráter. Deus mexe com você, te ensinando o princípio da humildade, o princípio também da obediência. Miriam precisava aprender sobre isso e ela aprendeu ficando leprosa. Deus então trabalhou no coração dela. Deus tem trabalhado hoje em nossos dias. Nós precisamos entender a respeito dessa vida espiritual, de obedecer à nossa liderança, de ajudar aquele que precisa, ao invés de se levantar contra os nossos líderes. E o terceiro princípio de Miriam é exatamente esse. É esse princípio de entender que a obediência é fundamental para que a gente possa prosseguir adiante, exaltando a Jesus na nossa caminhada cristã. A Bíblia também faz questão de dizer que Miriam então é perdoada e a lepra vai embora. A partir do momento que ela reconhece o seu erro, a partir do momento que ela reconhece a sua fraqueza. Nós também precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, para que possamos então estar firmes em Jesus, caminhando com Jesus. A última lição sobre a vida de Miriam é uma lição também especial, é a lição do seu legado. Números capítulo 20, versículo 1, está escrito que Miriam morreu em Cades Barnea. Não se sabe quantos anos ela viveu, mas a Bíblia faz questão de dizer que ela acompanhou toda a trajetória da vida de Moisés, todo o ministério desse homem de Deus. E essa mulher deixou um grande legado.
O legado é mais importante do que uma herança. Tem muita gente que se preocupa em deixar a herança, mas Miriam deixou um legado de fé, um legado que marca a geração. A herança, ela vem e acaba, mas o legado permanece. E o que Miriam deixa? O seu legado, o seu exemplo de seguir ao Senhor. Não há menção a respeito do seu casamento, mas alguns estudiosos entendem que ela foi casada com Caleb, exercendo esse ministério, exaltando ao Senhor e seguindo adiante. Quem foi Miriam? Miriam é conhecida pelo Antigo Testamento como essa grande profetisa, como essa mulher que exalta a Deus, como essa mulher que vai adiante, como essa mulher que ajuda o seu irmão, como essa mulher que também tem erros e defeitos. Sobre a vida de Miriam, nós podemos aprender a respeito do seu legado, a respeito da sua caminhada, a respeito da sua perseverança, a respeito das suas atitudes. Que você também, servindo a Jesus, tenha perseverança. Tenha também a questão da obediência no teu coração. Exerça também o seu ministério ao ponto de deixar o seu legado para exaltar a Jesus. E nunca se esqueça de reconhecer os seus erros para que você possa avançar para a glória de Deus. Gente, eu espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. E muito em breve a gente vai estar trazendo aqui mais uma mensagem para o teu coração. Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.